Roberto, sabe que nessa semana, né, a gente está conversando com os ouvintes da Band News FM, é uma semana especial, tá chegando a hora, depois de amanhã, o famoso dia 20 de maio, a Band News FM completa 18 anos no ar, né? Maior de idade, maior com você, muitas responsabilidades, né, ao longo desses 18 anos. E durante essa semana, aqui no comecinho do nosso Band News Station, não é uma semana que acontece sempre, né? Puxa vida, semana de aniversário, essa data tão emblemática. A gente está aproveitando para contar alguns dos bastidores, né, da rádio ao longo desses 18 anos. A gente acompanhou desde o início o processo de criação, de formação, desenvolvimento, né, do bebezinho ali, antes da concepção da Band News FM, até virar hoje esse quase 18 anos, maior de idade, né? O negócio tá ficando sério e tomara que fique cada vez mais sério. E é sempre muito bacana dividir esses momentos que muitas vezes os ouvintes não sabem, né? Ficam nos bastidores, eventualmente até sabem, porque acompanham muito a programação da Band News, a gente fala bastante sobre essas situações, mas, enfim, algumas histórias são, tenho certeza, novidade para muitos ouvintes. E ao longo desses 18 anos, muitas coisas mudaram na Band News FM, do que era a concepção original até agora, né? E uma das grandes mudanças da Band News FM foi a formação de uma equipe de esportes, uma equipe esportiva. Para quem não pegou a fase anterior, né, a Band News FM não tinha uma equipe esportiva para narração de eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, todos os campeonatos, né, em especial de futebol. Então, é algo que começou não faz muito tempo assim, mas está até hoje, felizmente, muito bem, né? Foi, acho que em 97 que a gente colocou no ar a nossa equipe esportiva. O primeiro jogo foi o gol 100 do Rogério Ceni, né? Foi a estreia, o debut da Band News FM naquela partida contra o Corinthians. Enfim, foi bem aí que a equipe da Band News FM acabou fazendo a sua estreia. E antes da equipe da Band News FM ir para o ar, Roberta, a galera talvez não sabe o quanto que a gente para tudo, pensa, né? O que a gente pode fazer de diferente do que já existe hoje? Imagina, o mercado de rádio esportivo é quase centenário no Brasil, né? Então, o que dá para fazer de diferente? Que tipo de situação a gente pode realizar aqui para ter mais audiência, para atrair um público talvez diferente daquele que está acostumado a ouvir rádio esportivo? E foi justamente aí que a gente começou, né? Primeira ideia, né? Eu assumi o comando, era sempre uma ideia que eu tinha de colocar o esporte na Band News, até que uma hora acabou dando certo. E a ideia original era transformar o jogo, né, a apresentação, o que estava indo ao ar, num grande espetáculo. Exatamente na cabeça que eu tenho do que é uma partida da NBA aqui nos Estados Unidos. O jogo pode ser uma porcaria, pode ser ruim, pode dar sono, mas você tem tantas coisas ao redor, tantas apresentações durante a partida, tantos eventos, né, de entretenimento, que a pessoa vai acabar gostando daquilo. Você embala esse produto de uma maneira agradável para quem, no caso, está ouvindo. E isso fez com que a Band News FM tivesse, ainda tem hoje, né, uma audiência de pessoas que não gostam de futebol. Pô, mas por que o cara ouve o jogo de futebol na Band News FM? Né? Porque ele gosta de ouvir o espetáculo, a comunicação, como isso é feito, desenvolvido. E a partir daí a gente criou uma série de diferenças do que tinha até então no rádio. Por exemplo, o som dos treinadores, né? Os técnicos falando. Os microfones eram colocados, e são ainda em muitos jogos, ao lado dos treinadores. E o microfone fica aberto. Né? Então, por exemplo, teve um lance muito bacana, né, que a gente conseguiu captar exatamente o momento, a época. O técnico Tite não estava na seleção brasileira, estava treinando o Corinthians. E antes do Corinthians ter uma falta que ia ser batida num cruzamento para a área, o Tite disse isso que a gente vai ouvir na sequência. E aí acabou saindo exatamente o gol em cima desse jogador. Era o Danilo, né, o meia esquerda do Corinthians, né? E o Tite gritou, na sequência tem justamente o lance, a bola indo para a cabeça do Danilo e o Danilo fazendo o gol. Antes, o ouvinte da Band News FM já sabia, com a captação desse microfone ali ao lado do banco do Tite, né, qual seria a jogada. Vamos ouvir esse trechinho aí do Tite gritando. É bem curtinho, dá para ouvir aí cantando a jogada que o Corinthians faria e acabou dando certo, saiu o gol na sequência. O Danilo é bom! O Danilo é bom mesmo! É isso aí, o Tite gritando, o Danilo é bom! Joga no Danilo, o Danilo é bom mesmo! E na sequência tem o lance saindo e o gol acaba sendo concretizado justamente em cima do Danilo.
Além disso, Roberto, a gente colocou algumas coisas que pra gente foram tão naturais, mas hoje o pessoal bate palma. Eu acho ótimo que bata palma, mas pra gente fazer a parte. Por exemplo, ter pessoas profissionais, não só homens, né? Ter mulheres também na equipe. E sempre foi muito natural, porque a Band News FM sempre teve mais mulher do que homem, né? E no campo esportivo, a gente tem profissionais sensacionais. Eu me lembro uma vez que o pessoal do marketing veio perguntar assim, Barão, nesse jogo que você mandou a escala aqui, as 2 repórteres são mulheres, a comentarista é mulher. Você não acha que é o caso de a gente gargantear isso? Estou falando lá atrás, tá, gente? Falei, não, pra gente é normal isso aqui, não tem que expor isso. Hoje há uma procura cada vez mais profissionais mulheres, o que eu acho espetacular, mas a Band News já fazia isso desde o começo dela, lá atrás, há 18 anos, e manteve isso com também a nossa equipe esportiva. Mas o grande barato dessa história de você tratar o futebol, né, as transmissões esportivas, como um grande espetáculo, de alguma forma, trazer entretenimento. Não só ficar naquela discussão, foi pênalti, não foi pênalti, o cara puxou, não sei o quê. Sabe aquelas coisas que as discussões vão adentro, nas mesas redondas? A gente queria fazer um negócio mais leve, de entretenimento mesmo, né? Hoje tem muitos canais na internet que buscam isso, que a gente começou lá atrás, né, na Band News FM. E tem 2 passagens aqui com o nosso repórter, hoje nosso chefe da redação da Band News FM à tarde, né? A segunda pessoa que está mais tempo aqui na Band News, né? Sou eu e o Arthur Covre. E o Arthur tem 2 passagens muito engraçadas, né? Com atletas. O primeiro é com o goleiro Cássio, goleiro do Corinthians, né? O Cássio, na saída de campo, o Arthur foi lá entrevistá-lo como repórter e saiu isso aí que você vai ouvir agora. Ouça. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença para vocês? Não? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma jogo costuma fazer uma grande vitória e sempre 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. É muito bom. Não é maravilhoso, Muito Roberto? bom. É sensacional, né? Não entendi nada, mas nada. Nada. Aí teve um jogo depois que o Arthur botou pro Cássio ouvir justamente isso, né? E o Cássio falou, olha, nem eu sei direito o que a gente quis entender, enfim. E aí tem mais uma do Arthur, com o meio-campista Tietê, né? À época o Tietê estava no Palmeiras. E aí no intervalo o Tietê deu uma sumida, né? Não entrou com o resto da equipe, ficou mais um tempo no vestiário, né? E o nosso Arthur Covre, brilhante Arthur Covre, querido amigo, foi lá entrevistar o Tietê. Ouça a entrevista do Arthur Covre depois do jogo, depois do Tietê ter dado aquela sumida no intervalo da partida do Palmeiras à época. Tietê, o que aconteceu no início do segundo tempo ali, cara? Aconteceu lá no intervalo? Foi Titi ou Tchotchô? Eu comi alguma coisa que não me fez bem, acabei passando mal ali um pouco antes de voltar pro segundo tempo, aí cheguei um pouquinho atrasado, mas tá bom. Foi Tchotchô, então. Não, comi alguma coisa que não me fez bem, tive que colocar pra fora ali. Foi tchotchô, né? Foi tchotchô. E por aí vai, né? Enfim, são alternativas que você tem durante a transmissão e qualquer um chegaria para ele. O que aconteceu, Tietê? Você não passou bem, né? O que aconteceu? O Arthur dá a criatividade que a gente conhece bem. E além disso, a gente usa muitos áudios, né? De personagens famosos aí que estão separados. É uma lista, Roberta, gigantesca, com diferentes personalidades do mundo esportivo, né? E isso faz com que os narradores, quem está, por exemplo, no Band News na área, brinque, né? Brinque bastante. Tem um áudio que a gente separou aí, no meio de uma transmissão, o narrador à época era o Alex Miller, para quem eu mando um abraço, né? E ele vai falando ali com personalidades importantes do esporte no meio da transmissão do futebol. Vamos ouvir. E vem São Paulo, bola lançada pro Wilder, vai bater! Ele tem a cara de São Paulo. Fala bem o português. Vem pra arrebentar. É bonito. Não fala nada, né? Sinceramente. O Wilder foi lançado cara a cara com o goleiro. Cara com o goleiro. Ele conseguiu trupicar nele mesmo, hein? Renato Chaves chegou e fez o desarme, mas demorou uma eternidade para chutar, impressionante. Também. Esse é o Wilder. Torcedor do São Paulo, a gente gosta dos jogadores, a gente tem esforço, né? Mas a gente entende um pouquinho de bola, né, Mira? Quanto tempo que a gente faz isso aqui já, né? A gente ama. Então, A esperança é sempre a última que morre. Pois é. É isso, né? Bom, enfim, um pouquinho das nossas transmissões esportivas até hoje seguem muito
interessantes de acompanhar, bacanas de ouvir. É um pouco dessa história da Band News FM. Mais uma história ao longo dos 18 anos. Obrigado à correria aí do Fábio França. Hoje é o grande chefe do esporte. Correu atrás das sonoras, foi atrás o Pablo, o Sandro. Mas é isso aí, um pouquinho dessa brincadeira que até hoje faz muita gente curtir as transmissões esportivas, inclusive gente que nunca tinha ouvido futebol no rádio, curte as transmissões. Um verdadeiro show, um espetáculo aqui na Band News FM, Roberta. É verdade, os ouvintes estão concordando, estão lembrando também de outros bastidores. Daqui a pouquinho eu vou ler algumas mensagens. A minha preferida é do Tchotchô, Arthur Couvre, muito maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito, demais.